Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do 17º Congresso Jurídico Online Embates Jurídicos. Nesta edição, estamos trazendo palestrantes com pontos de vista diferentes para debaterem sobre o mesmo tema. Nesta noite, o nosso foco será o direito do trabalho e tem como coordenação o professor Rodolfo Pamplona. O evento é promovido pela Faculdade CERS e é gratuito e online para que você participe e interaja conosco. Vamos acompanhar agora o hino nacional para dar início ao evento. Iniciado oficialmente o nosso Congresso Jurídico Online, participe também do nosso concurso cultural. É super simples, é só postar uma foto no seu Instagram, assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo, marcar e seguir o perfil da Faculdade CERS e usar a hashtag #EuSouCERS. As fotos mais criativas vão concorrer a um curso da pós-graduação EAD da Faculdade CERS. Combinado? Vamos então para o nosso primeiro embate desta noite. Aproveite! Olá pessoal, estamos aqui ao vivo aqui no 17º Congresso aqui do CERS, rapaz, e é muito legal. Hoje a gente vai fazer embate jurídico, o segundo dia de embate jurídico, e hoje o embate jurídico é no melhor ramo do direito, o direito do trabalho. Vocês estão aqui firme, vocês vão ter hoje duelos de titãs, os caras sabem tudo de direito do trabalho, e a gente vai discutir 3 grandes temas com 6 grandes feras. O primeiro tema hoje vai ser com o Big Boss lá, Renatão Saraiva, mas eu atendo hoje com o cara do MPT, rapaz, Rodrigo Carelli. O cara sabe tudo de terceirização, sabe tudo de aplicativo, e a gente vai debater vai ter um papo muito legal, e você aqui, esse horário das 7 horas, e no horário das 8, nós vamos ter Bezerrinha Leite, Carlos Henrique Bezerra Leite, junto com Otávio Calvé, e no horário das 21, nós vamos ter a nossa musa, Vânia Bonfim, com o Rafael Lara Martins, esse príncipe do direito do trabalho. E, gente, vamos começar. Temos que entrar logo nesse ritmo aqui. E o primeiro tema, a gente vai falar sobre vínculo empregatício, né, e nos aplicativos. Nós vamos discutir sobre a natureza jurídica
dos vínculos trabalhistas, lato sensu, stricto sensu, né, dos trabalhadores em aplicativo, e aí verificar isso dentro dessa perspectiva da contemporaneidade. E a lógica dos duelos temos dois grandes juristas debatendo sobre cada um dos temas e dois grandes juristas com visões diametralmente opostas. Não tem teoria eclética aqui, não. Não tem negócio assim de depende, não sei, não. Aqui ou é preto ou é branco. Aqui não tem mais do que 50 tons de cinza, não. Nós vamos saber e enfrentar esse tema. E, senhoras e senhores, vamos ter a oportunidade aqui de ouvir, em primeiro lugar, primeiro aqui, essa figura, essa instituição do Ministério Público do Trabalho. Esse cara fantástico que eu #sou fã. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Carelli, aqui para fazer suas primeiras observações. E, na verdade, seguindo aqui a linha, nós temos aqui 10, quais são as regras do jogo? Ó, cada um vai falar 10 minutos, né? Primeiro o Rodrigo fala 10, depois o Renatão fala 10. Aí vamos ter a réplica. 5 minutos, o Rodrigo, 5 minutos. Eu tenho garantia aqui, o pessoal aqui vai colocar os cronômetros, a gente vai verificar tudo. E depois a tréplica, né? De 2 minutos e 2 minutos. E você, fique ligado, você que está acompanhando aí na plataforma do aluno, você não perca a oportunidade de fazer perguntas. Você está falando aqui com uns monstros sagrados do jeito de trabalho, né? E você, quem sabe, seja também na nossa pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho do SESC. Para mim vai ser um prazer enorme lhe otorgar esse título de especialista, mas independentemente disso, eu quero que você escreva. Mande aí as perguntas, o pessoal vai fazer a triagem, mandar para mim, e eu vou soltar pelo menos uma pergunta para cada um lá na parte final. Tá ligado? Então, podemos começar. Senhoras e senhores, estão prontos para os duelos? Peguem suas armas, vamos contar, seguindo assim para o anoitecer, aquela coisa assim, duelo. Turum, turum, turum. Senhoras e senhores, para os primeiros 10 minutos da exposição da sua tese, o fantástico, o sensacional, o poderoso, vitaminado fashion, professor, procurador do trabalho, Rodrigo Carelli. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Rodolfo. É difícil, depois de tantos falsos elogios assim, que não mereço nenhum deles, mas aceitos pela amizade. Bom, estou aqui também com o amigo Renato, né, que hoje estamos em campos opostos, estivemos no mesmo campo até bem pouco tempo, né, e agora estamos aqui no tempo em polos opostos, né, mas, obviamente, no campo das ideias e no campo aqui do debate sadio e saudável aqui, que é sempre muito bom. Bom, para falar sobre esse tema, eu gostaria inicialmente de inverter, de repente, para a gente entender, fica melhor se a gente inverter essa questão. Ao invés de nós pensarmos ou nos perguntarmos se, por acaso, esses trabalhadores, eles são empregados, existe um vínculo de emprego, inicialmente a gente deveria invertendo a lógica, a gente perguntar se eles são trabalhadores autônomos, se eles são realmente empreendedores. Foi nessa linha que seguiram os juízes lá do caso Uber, lá na Inglaterra, no Reino Unido. Bom, isso então, metodologicamente, a gente vai começar aí para depois a gente dar o segundo passo. Então, primeiro, nós vamos ver, será que eles são realmente empreendedores? Será que eles são trabalhadores autônomos? E aqui a gente precisa definir, então, o que é um trabalhador autônomo. O que a gente está percebendo aí é que vem se desgarrando a própria noção de trabalhador autônomo. A própria noção de empreendedor virou uma coisa quase banal. Quase qualquer um é um empreendedor de si mesmo e pode sair aí vendendo-se a si mesmo. Nós sabemos, quem vende-se a si mesmo, isso aí se chama trabalhador, isso se chama empregado, quem vende a própria força de trabalho. Mas é banalizado, então se a pessoa vende-se a si mesmo, na verdade essa mercadoria fictícia que é força de trabalho, ele é considerado então como empreendedor. Não é bem assim, não pode ser bem assim. Bom, então temos que delimitar, e temos que delimitar tecnicamente o que é um trabalhador autônomo, o que é um empreendedor. Bom, nós sabemos o que é um empreendedor só de olhar, nós sabemos muito bem o que não é um empreendedor só de olhar. A gente olha aqui para o Renato Saraiva, a gente olha lá, é um empreendedor, está na cara que é um empreendedor, mas a gente olha um
uma pessoa com a bicicleta alugada ou uma mochila nas costas, a gente tem essa noção que aquilo ali não é bem um empreendedor. Mas não é isso muito bem que a gente veio fazer aqui, né, só de olhar. A gente vem trazer aqui um conceito. Então, o que é um trabalhador autônomo? O que é esse empreendedor? É aquele que organiza uma atividade econômica, conforme está no nosso Código Civil. Aquele que organiza uma atividade econômica, ele é um empresário. Então, ele tem um empreendimento. O empreendedor é aquele que tem um empreendimento. E o trabalhador autônomo é aquele que realiza um empreendimento por conta própria a partir da realização do seu próprio trabalho. Bom, então, a base do entendimento de quem é um trabalhador autônomo é aquele que realiza o seu trabalho como um negócio, como se fosse um negócio independente, né? Então, isso tem 3 elementos básicos. Os 3 elementos básicos é que as condições de realização do próprio negócio são idealizadas e concretizadas pelo próprio empreendedor. Daí que a organização do trabalho é do próprio trabalhador, é daquele próprio que empreende. Esse é um primeiro elemento. Baseado nesse primeiro elemento, que ele é central, se eu tenho um próprio negócio, eu que vou organizar esse negócio, eu vou estipular o preço do meu trabalho. Eu, a partir da própria organização e o modo como eu vou exercer, e eu vou exercê-lo como eu quiser, como eu idealizar e como eu desenhar, eu vou impor o meu próprio preço, o preço do meu trabalho. E, a partir daí, é um objetivo do trabalhador autônomo, é um objetivo de um empreendedor, é organizar e ter a sua própria clientela, porque é uma das características do negócio a existência da clientela daquele negócio. Bom, nós estamos falando aqui em vínculo de emprego com plataformas digitais, e isso é muito amplo. Vamos ficar para o que a gente mais vê aí por aí, que são empresas de transporte de pessoas e mercadorias utilizando-se de plataformas digitais. Essa é a forma técnica de se utilizar, não é plataforma digital, é uma outra coisa. Então, são empresas de transporte de pessoas e de mercadorias que utilizam para a realização do seu próprio negócio uma plataforma digital. Não teremos muito tempo para dizer o que é uma plataforma digital. Mas, então, vamos ver se esses elementos existem. Termos de uso das plataformas delimitam e organizam todo o trabalho. Todo o seu negócio é realizado por esses termos de uso que são estipulados unilateralmente pelas plataformas. A imposição de preço é unilateralmente imposta pela plataforma. Quem detém e principalmente retém a clientela são as plataformas e nunca os trabalhadores. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é: eles não são trabalhadores autônomos, eles não são empregados. Então, o que são? Eles estão num limbo? Não estão no limbo de forma alguma. Se nós pegarmos todos os elementos da relação de emprego, eles estão presentes, não eventualidade. Todos os trabalhadores, ou grande parte desses trabalhadores, eles trabalham não de forma eventual, mas eles trabalham no próprio negócio da plataforma, né? E se organizam e são ali organizados de uma forma permanente. Onerosidade, obviamente que eles são pagos para realizar esse trabalho, essa é a intenção. Pessoalidade, obviamente, todo trabalhador de plataforma, ele não pode, o trabalho é intuito persona, ele não pode repassar o trabalho para outra pessoa. Isso é uma exigência de todas, 100% das plataformas. E a subordinação ou dependência, ela decorre justamente da falta de organização dessas pessoas do seu próprio negócio, né? Então, essa subordinação, ela também pode ser vista de 2 formas. Uma forma nova, que é a subordinação por programação, que se transforma e se desdobra na subordinação algorítmica, que é expressamente prevista na nossa lei, no artigo 6º, parágrafo único da CLT, que diz expressamente: os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando,
controle e supervisão do trabalho alheio. E é isso que faz. Então, as plataformas, elas têm esses meios informatizados no algoritmo por meio do aplicativo que se comunica com a plataforma, um controle total, um comando, ele determina o que se fazer, ele controla, ele verifica, inclusive com poder punitivo, e ele também supervisiona, ele vigia toda a prestação de serviço. Bom, isso também é feito pelas avaliações, né, que os consumidores se transformam em prepostos da plataforma e realizam toda a verificação da qualidade do serviço. As avaliações não são feitas, não se avalia, por exemplo, a Uber ou a iFood, se avalia aquele trabalhador, e o destinatário dessa avaliação é a empresa, é a plataforma. Mas também há a subordinação old school, né? Aquela velha, com utilização de prepostos. Na iFood tem os chamados operadores logísticos, OL, na Cabify tem exame toxicológico dos trabalhadores, existem verificações de condições de exercício do trabalho por meio de inspeções, há entrevistas, há também por mensagens ou ligações telefônicas o tempo inteiro verificando se esses trabalhadores estão realizando, porque às vezes a subordinação algorítmica não dá conta da realização de um negócio tão grande e tão vasto. Mas eu queria, com um minuto que eu tenho, fazer outra pergunta. Será que esses trabalhadores, mesmo se a nossa lei não prevê que eles eram empregados, eles deveriam ser considerados como empregados? Bom, gente, é muito na cara. Todo mundo já se deu conta e se deparou com esses trabalhadores, e a gente verifica que são as pessoas que mais precisam da proteção trabalhista e são excluídas por essas empresas bilionárias desse cumprimento das normas. Nós temos que lembrar que essa semana é histórica, porque o Financial Times, que é a bíblia liberal na Inglaterra, lida no mundo inteiro por empresários liberais, ela diz, olha, essas plataformas têm que parar de se iludir com próprias interpretações ou distorções de fato, e que elas têm que ser verdadeiramente inovadoras. Em quê? Em reconhecer essas pessoas como empregados, como elas são, e proteger e dar a elas o direito do trabalho, que é importante do que nunca em momento de crise. Muito obrigado. Tenho que dar uma arrematada aqui, porque estourou o tempo e eu tenho cruel aqui do cronômetro. E aí, seguinte, olha, gente, eu vou controlar o tempo do chefe. Senhoras e senhores, com vocês, falando agora em sentido contrário, o poderoso vitaminado Fashion Big Boss, Renato Saraiva, o empreendedor, procurador do trabalho, ex-procurador do trabalho, hoje advogado, poderoso vitaminado, falando em sentido contrário em relação ao tema aqui da Filipe Carelli, também por 10 minutos improrrogáveis. Chefão, a bola é sua. Boa noite ao público que está assistindo esse congresso, boa noite especial para Pamplona, e boa noite ainda mais especial para o Rodrigo Carelli, meu amigo, foi meu parceiro do Ministério Público, né? Aprendi muita coisa com o Rodrigo, e ele é realmente uma referência no Ministério Público, ele é um guerreiro, ele é incansável na defesa dos trabalhadores. Saiba que eu sou seu fã, Rodrigo. E parabéns pela bebê linda, ele estava com uma bebê de 2 meses, eu insisti, ele resolveu participar, né? E escolhemos esse tema, que na verdade, assim, não é que eu seja totalmente contrário ao que o Rodrigo está falando. Eu só acho que, em relação aos trabalhadores que prestam serviços para os aplicativos, ou via plataforma, eles não se encaixam, na minha visão, no conceito de empregado previsto lá no artigo 2º, né, do artigo 3º da nossa CLT, a CLT que é de 1943. Eles não se encaixam. Não dá para você falar que possa existir uma subordinação jurídica se esse trabalhador sequer é obrigado a trabalhar. Se esse trabalhador, por exemplo, pode ficar offline, fora do aplicativo. Se esse trabalhador pode escolher o dia e a hora que ele quer trabalhar. Então, como é que a gente vai falar em subordinação jurídica se ele tem essa autonomia?
E mais, sequer, claro que a exclusividade não precisa, mas sequer tem a exclusividade, ele pode estar ao mesmo tempo prestando serviços para 4, 5, 6 pessoas, 6 empresas diferentes, ou 6 aplicativos diferentes. Então, em relação à subordinação jurídica, eu não consigo enquadrar esse trabalhador como empregado nos termos da nossa CLT. Nós tivemos e continuamos tendo uma revolução tecnológica muito grande. E essa revolução tecnológica nos obriga, nos desafia a termos uma nova legislação trabalhista para tratar desses casos. Eu não concordo, Rodrigo, que esse trabalhador não tenha proteção nenhuma. Eu não sou dessa linha. Não, ele não tem... O que eu prezo, o que eu procuro, o que eu defendo é que seja criada uma legislação específica para tratar exatamente desse tipo de trabalhador, para tratar exatamente do trabalhador que trabalha para esses aplicativos, sejam motoristas, sejam os entregadores, né, que transportam pessoas ou coisas como o Rodrigo bem colocou. No caso, por exemplo, dos motoristas, né, e aí você tem Uber, 99, etc., fica até difícil, poxa, ele é empregado, mas o empregado, no caso do motorista, que fica com 75% a 80% da receita daquela corrida daquele carro, tu já viu um empregado que fica com 80% da receita do empregador? Eu não conheço. Então, na minha visão, não estão presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego tão conhecidos por todos nós na CLT. Não dá para essas novas relações de trabalho criadas a partir da revolução tecnológica serem geridas, serem normatizadas por uma CLT de 1943. A realidade atual é diferente da realidade de 1943. Então, o que nós precisamos, na minha visão, é se criar uma legislação específica. Não consigo ver esse trabalhador como sendo empregado. Mas não acho que esse trabalhador deveria ser totalmente desprotegido como ele está hoje. Talvez obrigasse nessa legislação, obrigar as empresas, as plataformas que usam esse trabalhador, a que esse trabalhador esteja vinculado ao MEI, que esse trabalhador tenha, ou que haja um seguro em caso de acidente de trabalho para esse trabalhador, a possibilidade de haver um recolhimento obrigatório da Previdência, já estando no meio, ou seja, criar regras para que haja trabalho digno. Agora, você exigir ou você admitir que haja relação de emprego para um trabalhador que trabalha quando ele quer, se ele quiser, a hora que ele quiser, podendo ter mais de um, digamos assim, prestador de serviço, mais de um aplicativo, na minha visão não se encaixa. Não é à toa que, digamos assim, 80% das decisões trabalhistas têm sido contrárias ao reconhecimento do vínculo. É verdade também que nós temos, né, temos ação civil pública no Rio, temos ação civil pública em São Paulo, temos algumas ações na Bahia, Maceió, algumas decisões de primeira instância, mas nos tribunais, em especial o TST, o que nós vimos, né, pelo menos recentemente, que foi a decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, foi pela impossibilidade do reconhecimento de vínculo emprego de acordo com os critérios definidos na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Agora, o que eu acho também, Rodrigo, é que nós temos que o Brasil mudar a mentalidade. Infelizmente, a nossa cultura, a cultura do Brasil, e que vem desde lá da educação, desde a educação básica, desde o ensino fundamental, depois do ensino médio, ensino superior, infelizmente, nós não somos criados para empreender. Infelizmente, nós somos criados para depender. Eu desafio quais são as escolas de ensino fundamental, de ensino médio ou de ensino superior que ajudam ou estimulam o empreendedorismo. Qual é o governo? O governo do Brasil não ajuda nada, não estimula nada. Eu digo até que os empreendedores brasileiros são heróis na situação em que vivemos hoje no Brasil. Uma carga tributária altíssima,
né? E uma folha de salário super onerada, que é muito difícil contratar, é caro contratar. Então, na verdade, o que eu acho é que nós precisamos amadurecer a legislação trabalhista, especificamente em relação aos trabalhadores que prestam serviço por meio dessas plataformas. Precisamos ter uma legislação específica para que haja dignidade para esse trabalhador. E não simplesmente encará-los como empregados, e permitir ou impedir, né, que as empresas prestem serviço. E nós estamos falando, gente, não são milhares, não, são de milhões de trabalhadores que hoje vivem ou que têm a sua renda desses tipos de serviços, seja no transporte de pessoas, seja no transporte de coisas. Então, a minha posição é de que haja um meio termo, e que se crie uma legislação específica para poder proteger esses trabalhadores. Mas não simplesmente dizer que eles são empregados da 99 Táxi, ou da Uber, ou do iFood, ou da Log, ou da Rappi, sei lá. Porque é inviável esse vínculo de emprego. É inviável porque não estão presentes, né, os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Então, me parece, inclusive, que nesse momento a figura jurídica que mais se aproxima embora não seja exato, seria a figura da parceria. Mas a figura do vínculo de emprego, dele ser empregado, que empregado é esse que não tem horário? Que empregado é esse que não precisa, que se ele não quiser trabalhar hoje, amanhã, 3 dias seguidos, ele não trabalha? Que empregado é esse que ele diz ao local que ele vai trabalhar? Que empregado é esse que simultaneamente está prestando serviços, entre aspas, para 4, 5, 6, 7, 8 aplicativos? Isso caracteriza o vínculo de emprego que a gente aprendeu lá atrás e que nós trabalhamos todos esses anos. Na minha visão, me parece impossível se configurar, né, o vínculo de emprego. Alguns até entendem que a subordinação agora, ela não está... A subordinação jurídica estaria vinculada a uma estruturação do algoritmo, seria uma subordinação estruturada, telemática, mas, na minha visão, isso não condiz. Agora, defendendo aí a tese de Rodrigo, né, nós tivemos até há pouco tempo lá a Califórnia, não é verdade? Criando uma lei e proibindo, né, o trabalho informal. Se você observar, isso já foi, né, criando aí o trabalho, proibindo o trabalho informal. O que está acontecendo com isso? Aquelas caras que eram freelancer a vida toda, jornalistas, advogados, escritores, etc., foram enquadrados na mesma situação. Então, hoje, impedidos de exercer o seu ofício. Então, essas seriam as minhas palavras iniciais. Não deu tempo nem de eu cortar a palavra do chefe. Eu estava doido aqui, querendo dar a tesourada. Ele foi, assim, rigoroso no tempo. Eu assim, não vou te dar esse gostinho, amigo. Assim, sabe, eu queria esse prazer de caçar a palavra do chefe, aquela coisa assim, mas não deu. O homem toma sopa de letrinhas em ordem alfabética, então realmente ele cumpriu o tempo todo. E aí, meu povo, nós vamos ter agora o momento da réplica. 5 minutos para cada um. Enquanto isso, você que está aí na área do aluno, manda aí umas perguntas aí. Eu quero que você bombardeie perguntas. O pessoal vai mandar aqui pelo WhatsApp aqui uma seleção e aí eu vou escolher uma para cada um. Manda a pergunta, bota seu nominho bonitinho, completo, para eu poder saber. Eu quero anunciar todo mundo. E, senhoras e senhores, vamos ouvir de novo aqui essa grande figura, essa instituição do Ministério Público do Trabalho, o professor Rodrigo Carelli. Rodrigo, 5 minutos para você também. Rodolfo, você vai ter que me cortar, porque eu tenho muita coisa para falar. Me corta. Sim, eu corto, mas vai lá. A pergunta que o Renato mais fez, que empregado é esse? Que empregado é esse que não tem horário de trabalho? É um empregado previsto no artigo 62 da velhaca e
vetusta CLT existente desde 1943, um empregado que não cumpre horário, que coisa de maluco, é velho pra caramba, desde 1943, o artigo 62, que foi inclusive modificado agora, o teletrabalhador é empregado e não tem horário de trabalho. Exclusividade, que empregado é esse que não tem exclusividade? Milhões de empregados, né? Não é requisito da lei. E eu estava vendo outro dia o Marcel, grande jogador de basquete do Brasil, que é médico, radiologista, hoje aposentado no basquete, e ele falava que ele era empregado em 5 hospitais, né? Quanto à questão do, ele pode ficar offline, não pode trabalhar, ele pode escolher não trabalhar, olha, isso nós temos desde o ano de 2011, então já faz 9 anos que nós temos dentro da nossa, em 2017, nós tivemos a alteração na reforma trabalhista do trabalhador que não precisa, pode não trabalhar, ele pode escolher não trabalhar, quando trabalhar, que é o trabalhador intermitente. Fora esses do artigo 62, que ele pode trabalhar num dia, pode não trabalhar no outro. Ou seja, o vínculo de emprego não tem nada a ver com horário de trabalho. O horário de trabalho, a fixação de horário de trabalho e o controle sobre o horário de trabalho é um poder do empregador. E como todo poder, ele é potencial. Então, o empregador ele tem a potência de exigir aquilo com base em seu poder derivado da relação de emprego derivado do poder empregatício. Né? Então, isso é um poder. Bom, então, o que eu queria só complementar é que a Vetusta de 1943 recebeu várias modificações e em 2011 nós temos essa modificação principal que é sempre esquecida, sempre passa por cima, como se ela não existisse, né? É o artigo 6º, parágrafo único. Todas as decisões que negam o vínculo empregatício não tratam do artigo 6º, parágrafo único, porque é difícil. Então, o que você faz? Você ignora ele, finge que não é com ele, finge que não olha para ele, finge que não gosta dele. Então, passa por cima. Ativista judicial? É ativista judicial, é ativismo, no pior sentido da palavra, porque não cumpre a lei para impor uma visão pressuposta, ideológica, de que esses trabalhadores não podem ser empregados. Não vamos ter tempo de dizer por que isso. Mas eu queria rebater outras coisas aqui. 75% de receita, não, isso daí foi um modelo antigo da Uber, que não é mais assim. Hoje ela delimita o preço de outra forma, por quilômetro, por tempo, um monte de coisa. Unilateralmente ela impõe isso, né? Mas uma coisa que tem que ser vista, que são os custos. Os custos da realização da atividade econômica são do trabalhador. Então, não é que ele fique com 75%, 80%, não, porque ele tem todo o custo do trabalho que fica por ele. Então, ele ficaria ali, no máximo, com uns 20% do preço. Né? Quando muito, o que a gente percebe pelas pesquisas é que eles não ficam nem com o salário mínimo com eles. Né? Não é verdade que 80% das decisões são favoráveis às plataformas, das sentenças que chegam entre procedente e improcedente e acordos judiciais são em números maiores do que as improcedências, né? São bem maiores do que os números das improcedências. O TST só tem uma decisão de uma turma e isso não faz jurisprudência em lugar nenhum, né? Eu também gostaria de falar a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo é extremamente importante no capitalismo, tanto que está lá na nossa Constituição, a livre iniciativa, mas todo subordinado à valorização do trabalho humano. Por quê? Porque é assim em qualquer lugar, né? Se você pegar qualquer país europeu, quanto mais desenvolvido o país, nós vamos ter uma menor quantidade de empreendedores e uma maior quantidade de empregados. Vai ficar entre 5% a 10%. Se todo mundo se tornar empreendedor, todo mundo vai bater a cabeça uma concorrência de todos contra todos. Temos que defender o direito do trabalho como direito fundamental. E se é um direito fundamental, todos aqueles direitos do artigo 7º e seguintes da Constituição têm que ser cumpridos, porque eles que garantem a dignidade do trabalhador e da pessoa humana.
Tchan, tive que cortar aqui, mas tudo bem, ainda deu para fazer mais um pouquinho. E aí, senhoras e senhores, eu passo a palavra também para os 5 minutos do Big Boss Renato. E você, meu povo, manda aí as perguntas. Já recebi algumas perguntinhas aqui. Eu quero depois ter a oportunidade de dizer seu nome ao vivo aqui, perguntando para Rodrigo Carelli e Renato Saraiva. Chefão, 5 minutos também, e eu com a tesoura na mão. Vambora. Legal, eu fico assim impressionado como o Rodrigo tem dificuldade de achar na CLT alguma coisa que defenda as suas ideias, que são maravilhosas, mas na CLT não tem. Quando ele fala do artigo 62, que eu saiba, o artigo 62 ele traz uma regra taxativa e não meramente exemplificativa. O artigo 62 estabelece quais são os trabalhadores que estão fora do controle de jornada. Ele não abre, não é um leque aberto apenas exemplificativo, é taxativo. O Rodrigo Carelli defendendo o trabalho intermitente, eu fiquei com medo agora. Ele chegou a mencionar trabalho intermitente para defender o vínculo de emprego dos trabalhadores de aplicativos. Que eu saiba, o trabalho intermitente tem sido criticado por todos, principalmente, né, os meus amigos, e eu também critico os meus amigos lá do Ministério Público. Então, você vê como existe a dificuldade de se enquadrar esse tipo de trabalho como um vínculo formal, empregatício da CLT. Por isso que eu insisto. Não é que esse trabalhador não deva ter proteção. O que eu estou dizendo é que a legislação vigente hoje não se encaixa. Na minha visão, é uma forçação de barra, para dar alguma proteção ao trabalhador, enquadrá-lo na CLT. São novas formas de trabalho que estão surgindo com o avanço do tempo, com a revolução tecnológica, com os novos tempos. E a gente tem que estar pronto para isso. Ou vocês não se lembram, por exemplo, como era antes, não estou dizendo esquece um pouquinho o trabalhador, como era antes a prestação de serviço de táxi no Brasil? Como funcionavam os táxis no Brasil? Era um feudo, né, que passava de pai para filho e continuava, e depois, né, muitos montaram cooperativas e passaram a sublocar seus táxis, explorando outros trabalhadores. Isso acontece muito, não é verdade? E aí veio esse serviço, né, de transporte de passageiros, que hoje todo mundo gosta, todo mundo usa, todo mundo elogia. Então são novos serviços que chegam à população para democratizar, né, muitas vezes um serviço que era feito por uma única pessoa, de uma única forma. A mesma coisa, ainda mais nesse momento de pandemia, como melhorou a vida das pessoas, a possibilidade, né, da questão de entrega de coisas. É claro que isso não significa, não justifica, ou não estou aqui defendendo a precarização da relação de trabalho. O que eu estou defendendo é que se crie uma legislação específica para uma situação que é específica. E não, senão a gente não vai nunca sair dessa situação. Nós vamos ficar lá os que defendem o vínculo de emprego, os que negam o vínculo de emprego, e aquele trabalhador que efetivamente está prestando esse serviço, ele continua desprotegido. O que a gente tem que ter é coragem de enfrentar. Gente, é uma relação de trabalho nova. Então vamos fazer uma normatização nova que seja viável para esse trabalhador, que proteja a dignidade desse trabalhador, estou com você, Rodrigo, mas que também não inviabilize o funcionamento dessas empresas, não inviabilize, não impeça o avanço da tecnologia, porque é impossível que isso aconteça. E assim, acho que se nós tivermos uma legislação específica com esse meio termo, eu acho que a gente consegue, digamos assim, resguardar ambas as partes. Agora, se nós continuarmos simplesmente aplicando a fórceps a nossa CLT de 1943, que nem previu e nem teria como prever isso, nós vamos estar realmente impedindo o progresso, impedindo o avanço tecnológico, e não há como impedir o avanço tecnológico. Não há, nem no Brasil, nem no mundo. Novas e novas formas de trabalho sempre vão surgir. Profissões que existiam deixaram de existir. E novas profissões existirão. Então está na hora da gente realmente
fazer uma legislação nova, e pelo menos em relação a esse caso, que é muito importante, porque envolve milhões de trabalhadores, nós temos uma legislação específica cuidando dessa situação. E não simplesmente a forceps querer aplicar a consolidação das leis do trabalho. Essa é a minha opinião, mas eu respeito muito e gosto demais de Rodrigo. Se um dia, quando ele se aposentar no Ministério Público, for advogado, eu vou contratá-lo. E não estourei o tempo novamente. Esse chefe não deixa eu fazer aqui o meu exercício da minha tesoura. Eu estou querendo aqui cortar a palavra do chefe e não consigo. Mas, povo brasileiro, continue mandando. Já recebi um monte de perguntas aqui pro Renatão. Quero ver aqui o pessoal perguntando. E aí, agora já vai para tréplica, né? Você sabe que réplica e tréplica foram expressões que começaram por causa de dois baianos, Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, lá no Código Civil 16. Ah, tá sabendo? Depois eu conto essa história. Vem fazer os cursos de pós-graduação do SES com a gente, que eu conto essas histórias aí para vocês. Ó, e aproveita também a oportunidade, que todos os professores aqui atuam também nas redes sociais. Você também siga o Instagram de todos os professores que estão aqui duelando, né? E de todas as instituições, do MPT, do SES, da Faculdade SES e todos os outros mais. Eu já vi o Bezerrinho aqui, já está nos bastidores, o Rafael Lara também aqui, e vocês vão ouvir agora. E nesse momento, mais 2 minutinhos somente para cada um. Rodrigo, 2 minutos para sua tréplica. Ok, Rodolfo. Renato, vamos reler aqui o artigo 62, né? Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, tá bom? Então, mas isso é uma questão da previsão da lei, está expressa aqui, não adianta fugir, né? Está na lei. Mas mesmo assim, isso daqui, ela está dando, então, a permissão para o empregador realizar nesses casos, em proteção aos outros empregados, mas empregado com horário flexível é o que mais existe aí no trabalho. Só uma coisa, Renato, não tem nada a ver, isso tem nada a ver com tecnologia, aplicativo e plataforma, é uma tecnologia hoje banal, isso não é avanço tecnológico, não. A milícia aqui do Rio tem transporte por plataforma, por aplicativo, é uma coisa banalíssima, o serviço de táxi aqui no Rio tem isso também. As profissões são velhas e não vão deixar de existir, não, né? Todo mundo vai continuar pedindo coisa, é tão antigo esse negócio de entregar, fazer entrega. Quem inventou isso foi Santos Dumont, viu, Rodolfo? É Santos Dumont que inventou o delivery, a entrega em restaurante em casa, para ver como que o negócio é antigo. Existiam várias empresas que foram quebradas por essas plataformas, porque reconheciam o tipo de emprego. Existia uma legislação que está sendo descumprida, né? Só relembrando que esse negócio do trabalho flexível, né, de horário flexível, se isso pode, se isso não pode, isso daí está na potência do empregador. Isso daí, quando é poder empregatício, é um poder que ele pode realizar ou pode não realizar. Tanto é assim que o trabalhador ele pode cometer uma falta grave e o empregador não puni-lo, ele tem a potência de aplicar aquilo, né? Então, isso que às vezes as pessoas confundem, esse poder empregatício com um dever do empregador de cumprir. As relações modernas não são assim. Novos desafios têm que ter uma nova visão, e não uma velha visão, não. Esse povo está muito disciplinado, não estou podendo cortar aqui e todo mundo aqui para pegar uma tesoura aqui, sair aqui cortando tudo. Então, eu passo a palavra para o Big Boss aí fazer agora também suas considerações finais num 2 minutos aí na verdade, na sua tréplica. A palavra com o boss. Rodrigo é uma simpatia, eu gosto muito de Rodrigo. Para mim é um prazer duelar no bom sentido, porque ele é fantástico, eu admiro demais. Mas, gente, vamos lá, só recordando para finalizar. Uma pessoa, Carlos Henrique Bezerra, que está nos escutando, uma pessoa que, eu acho que ele é da corrente de Rodrigo, mas vamos lá. Uma pessoa que escolhe se quer trabalhar ou não. Uma pessoa que escolhe o horário de trabalhar. Ele escolhe a entrega que ele vai fazer. Ele trabalha se ele quiser. Ele não tem exclusividade. Ele tem autonomia. Ele pode prestar serviço ao mesmo tempo. Imagine, se ele estiver prestando serviço ao mesmo tempo para 5 pessoas, ele tem 5 empregadores. Então, vai acontecer assim, ele vai se cadastrar em todas as plataformas, 10, 12, 15, e vai haver no trabalho o reconhecimento do vínculo de emprego em relação às 15 plataformas.
É razoável isso? Ou como se fala lá no Galvão, Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pelo amor de Deus. Então, me parece muito claro que não tem o elemento da subordinação jurídica aí, é quase que nulo. Ele tem autonomia, inclusive ele ainda fornece os meios de produção, seja a bicicleta, seja a moto, seja o carro. Então, não me parece, não tenho como admitir que aí se enquadra, né, o vínculo de emprego tradicional da nossa CLT. Então, volto a dizer, eu não quero que esse trabalhador seja desprotegido. O que eu digo é que a legislação que nós temos hoje não se adequa a esse trabalhador. O meu pleito é que se faça uma legislação específica para essa nova modalidade de trabalho que surgiu, e surgiu sim com o avanço tecnológico, surgiu sim com o smartphone, com os celulares dominando aí o mundo. É isso que eu tinha a falar e não vou perder de novo o tempo. Eu estava aqui com a tesoura doido para cortar, para tesourar o chefe, mas não consegui. Então, cumprido o tempo, nós tivemos aqui as teses de cada um exposto, as visões de cada um. E aí, nesse momento de arremate aqui, vocês viram aqui alguém que defende a ideia da formação realmente de dignidade, de uma tutela trabalhista de subordinação em relação aos trabalhadores aplicativos, alguém que admite, porém, do outro lado, a ideia de uma construção calcada numa autonomia, numa ideia de uma liberdade contratual, de uma empresarial, né? Viram aí, portanto, os grandes Rodrigo Carelli e Renato Saraiva. E agora eu vou fazer as perguntas. Eu recebi aqui um monte de perguntas aqui no meu WhatsApp aqui, no Zap Zap aqui, e aí eu vou fazer aqui primeiro, seguindo a ordem, tem que fazer a primeira pergunta para o Rodrigo e depois a pergunta para o Renato. Na verdade, recebi um monte de perguntas, né? E aí eu vou suscitar logo todas aqui, e aí vocês respondem em 1 minuto nessas considerações aí sobre as respostas aqui. Ó, perguntado a Aline Viviane Cardoso da Silveira, perguntou para o Rodrigo, né? Ó, já acho que ela pegou a bola que o Renato levantou lá, tá jogando vôlei, aí já jogou aqui, ó. No caso do intermitente, quando convocado, caso este não atenda à convocação, há um pagamento de multa por parte do trabalhador. Já se o profissional de aplicativo se negar a atender uma corrida, não recai nenhuma sanção, nenhuma penalidade sobre ele. Ela pergunta, a Aline Viviane, para Rodrigo, se isso não excluiria a subordinação jurídica. E eu já vou aproveitar e fazer a pergunta para o Big Boss, que a gente já responde tudo junto, né? Aqui, ó, a Priscila Dias suscitou aqui, sobre essa questão da subordinação, essa questão de que não tem uma lei, e aí perguntando para o chefe aí, para o Renatão, a questão é que, enquanto a lei não sai, esses trabalhadores estão, aparentemente, né, completamente desamparados. Não seria o caso de resolver-se como uma lacuna na lei? Fica a provocação, e aí eu já passo a palavra para o Rodrigo responder, e também, já depois, já passa para o Renatão. Rodrigo, a palavra é sua. Aline, quem fala as regras, quem coloca as regras de poder atender ou não o pedido e poder recusar são as plataformas, eles colocam as regras. Inclusive, é mentira quem diz que não tem punição, que eles podem livremente não atender os pedidos. Isso é mentira, na prática não ocorre assim. As regras são, eles têm que atender, eles não podem ficar muito tempo sem atender, e isso vai influenciando na avaliação deles, eles vão ser excluídos da plataforma. Essas regras são impostas pelas plataformas, são regras como se fosse um regulamento de trabalho, ou seja, os trabalhadores estão cumprindo com as determinações das plataformas, que são diferentes da lei do intermitente, sim. Vários dispositivos em relação ao trabalho intermitente não são cumpridos, porque as plataformas não entendem nem que são empregados, né, intermitentes ou qualquer tipo que seja. O importante é entender isso. Todo poder empregatício ele é potencial. A partir do regulamento da empresa, a empresa determinou, olha, você pode não atender determinados pedidos.
Mas ela mesma coloca, você não pode não atender todos. E se você não atender quando você estiver online, você vai poder ser punido. Vai ser punido com exclusão, com suspensão, com não recebimento de bonificações. Então, há toda uma organização empresarial que prevê, inclusive, o poder disciplinar. Então, não exclui de forma alguma, e mais, né? Lembremos que até o intermitente diz, a multa é devida se aceita o trabalho e depois esse trabalho não for cumprido pelo trabalhador. Não sei nem quanto tempo eu tenho para responder, o Rodolfo está me deixando, eu vou continuar a falar. Eu estou deixando você solto aqui, porque na verdade são 9 minutos para nós discutirmos as questões. Você fala... Então, eu já passo pro Renatão. Aí não abri o cronômetro, aí eu fiquei. Vai, Rodrigão, continua que você está me mandando bem. Olha lá, mande bem. Eu queria falar uma outra coisa, porque o carro não é meio de produção. Carro e bicicleta, isso é ferramenta de trabalho, né? O meio de produção é a plataforma, né? Quem tem capital é a plataforma, né? Então a gente não confunda os conceitos. É a mesma coisa de que se o cara for com a chave de fenda dele na empresa, descaracteriza a relação de emprego. Não é assim. Então, temos entregadores que entregam a pé. Então, o que seria o meio de produção? O sapato dele, a chinela havaiana, né? Então, a gente não pode não considerar conceitos, né? Meio de produção é um conceito que é o meio pelo qual se realiza a implementação do capital que vai se transformar em mercadoria e que vai voltar na forma de capital, né? Então, mas outra coisa é ferramenta de trabalho. Beleza. Inclusive, deixa eu passar para o Renatão aí. Renatão, fala aí também. Não, termina, Rodrigo. Você ia falar alguma coisa? Não, só que grande parte dos motoristas, eles não detêm nem o carro, né? Eles são alugados por meio das próprias plataformas. Então, e grande parte também financiado. Antes de responder a Priscila Dias, o Rodrigo falou tanto da CLT, mas não falou dos novos artigos da CLT, entre eles o trabalho autônomo com ou sem exclusividade, né? Também poderia ser um encaixe dessa nova legislação. Por que eu estou falando isso? Porque a Priscila Dias, um abraço, Priscila, me fez uma pergunta. Enquanto não sai essa nova remuneração, os trabalhadores estão desamparados, há um vácuo aí, há uma lacuna, como é que resolver isso? Esse é um problema. Na minha visão, acho pouco provável que os tribunais, em especial o Tribunal Superior do Trabalho, ele firme o entendimento no sentido de reconhecer o vínculo de emprego desses trabalhadores. Né? Pode acontecer do novo entendimento serem considerados, com esse entendimento, eles serem considerados trabalhadores autônomos clássicos. Mas aí o que eu acho é que também precisa de uma legislação para forçar as empresas que atuam com isso a exigirem requisitos mínimos, como, por exemplo, o trabalhador, no Brasil, está inscrito no MEI, né, existir um seguro para caso esse trabalhador sofra um acidente de trabalho, existir situações que protejam esse trabalho, mas não proteger o trabalho como empregado, seja um trabalho autônomo, mas que ele tenha a proteção mínima, porque hoje não tem. Se o camarada não quiser estar inscrito no MEI e quiser prestar o serviço sem nada, sem recolher previdência, sem nada, ele vai fazer, porque as empresas permitem isso. Então, eu acho que essa regulamentação mínima, ela traria esse benefício. Lembrando, já que o Rodrigo voltou da CLT, que hoje a CLT fala trabalho autônomo com exclusividade, porque eu sou contra, viu, Rodrigo? Eu não consigo vislumbrar trabalho autônomo com exclusividade, e na minha cabeça eu acho isso um excremento jurídico, mas está lá, entendeu? Mas, Rodrigo, que pena que o tempo está acabando, que você é uma figuraça. Obrigado, viu, por você me dar essa oportunidade. Gratidão. Você me dá seu tempo, então, já que você é tão bom. Vai, manda vir. Eu ainda vou dar um minuto para cada um também, para fazer as considerações finais. Então, tem aí mais uns 2 minutinhos aí. Pode falar, Rodrigo. O prazer de ouvir você é algo que a gente não quer abrir mão. Manda ver, Rodrigo. Trabalho autônomo, como eu te falei, comecei falando, não é trabalhador autônomo, porque ele não tem gestão nenhuma sobre o negócio dele. Então, esse artigo ele é excluído de cara, porque não se aplica, né?
Mas uma coisa interessante é essa questão da gente pensar nessa nova, de uma nova legislação excludente. Se a gente relembrar o artigo 7º da Constituição, que está no capítulo de direitos fundamentais, ou seja, são direitos fundamentais, eles são a garantia básica de dignidade para todos os cidadãos, não há, e se a gente lembrar do capítulo do artigo 7º, ele fala que são direitos dos trabalhadores. Não tem essa exclusão. Não fala do direito de empregado, fala direito dos trabalhadores. Então, qualquer lei que viesse teria que garantir pelo menos o artigo 7º da Constituição, que é a base de cidadania para a pessoa que trabalha, né? Então, é fora de lógica você garantir qualquer meio direito. Eu escrevi um artigo que eu dizia, 1600 e alguma coisa, o Luís XIV da França criou o Código Negro, a pretexto de dar alguns direitos para os escravos nas colônias francesas. Ele legalizou e legitimou a superexploração dos negros. Foi tido como talvez a lei mais infame de todos os tempos. Se for criada uma lei para que o trabalhador em plataforma seja um subcidadão, será a lei mais infame no século XXI. Vai perpetuar uma superexploração dos trabalhadores em fuga completa da nossa Constituição, né? Então a nossa ideologia tem que ser a Constituição da República, que está vigente, né? Está em vigor, não está em vigor ainda? Ainda não revogaram, não. Ainda não revogaram, não. Ainda não. Então, mas tem um cara dizendo que é para mudar isso aí, não sei. Vamos embora. Vamos mudar tudo isso aí. Isso aí tem que mudar. Como é que é? Tem um bordão, né? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Enquanto isso, eu vou dizendo, viva a nossa Constituição, viva Amém. A ideia de que todos sejam cidadãos, todos tenham direito mínimo de dignidade e não sejam subcidadãos. Os mesmos, esses que trabalham em plataforma, são os mesmos que não tinham direito nenhum no século XIX, que durante o século XX... Maravilha, meu velho. Vou pegar a palavra aqui, ó. Tô com a tesoura. Valeu. Uma vez aqui, quero dizer, gente, foi muito legal essa primeira parte. Eu tô me sentindo assim, eu que sou um cara assim, nerd, né, meio geek, né, eu vou fazer o quê? É meio trilogia, sabe como é que é? Então aqui a primeira parte da trilogia e ainda vão ter mais duas aí que vocês vão curtir muito e já estou vendo aqui nos bastidores, já estou vendo Bezerrinha, já estou vendo Otávio Calvé, vamos ver daqui a pouco chamar aqui. Mas a gente tem uma parte final aqui de 1 minuto das considerações finais de cada um dos apresentadores, dos duelistas dessa primeira fase. E aí eu quero dizer, gente, aproveita também a oportunidade, gente, e faz o seguinte, ó, eu acabei de checar aqui no meu celular, o chefão tá com 202 mil seguidores lá no Instagram. Gente, por favor, sigam ele, porque quando dá um número redondo, vou ver se eu consigo botar 205, ele dá uma bolsa de graça lá nos cursos de pós, aí eu quero cobrar dele também mais umas bolsas aí pro pessoal, da pós de trabalho, a pós de contratual, deixa chegar a 205 mil, talvez, assim, ele chega rapidinho. Então eu quero ver todo mundo seguindo nas redes sociais aí, o SES, a Faculdade SES, e professor Renato Saraiva, e também o pessoal do MPT, lá do Rio de Janeiro, aí é uma galera muito boa também. E, chefe, a palavra agora aqui é primeiro do Rodrigo, 1 minuto para as considerações finais e agradecimentos, e depois para o Big Boss. 1 minuto para cada um. A palavra é sua, Rodrigo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o Rodolfo, com o Renato, pessoas que eu admiro tanto. Foi ótimo aqui o debate sadio, né, o bate-papo, a conversa, as piadas. Isso que importa. O que fica é realmente o debate de ideias, entre amigos, com tranquilidade, né? E agradecer ao Renato, que me deu aqueles 2 minutos ali, a prova de amizade completa. Valeu, meu amigo, amo vocês. Obrigado, querido, e mais uma vez a gente registra publicamente o nosso agradecimento a você, e com vocês, o Big Boss, Renato Saraiva. Rodrigo, eu queria lhe agradecer mais uma vez, você está com um bebê pequeno, muito obrigado. Eu tenho uma saudade, eu estou vendo aqui também Carlos Henrique Bezerra, uma saudade muito grande. Carlos Henrique também foi do Ministério Público, né? Hoje eu não sou mais, estou vendo o Calvé aqui, cabelo branquinho, mas, né, Calvé? Ficando velho, né, amigo? E, assim, pô, é bom fazer isso com amigos. A gente pode ter ideias divergentes, mas todos nós queremos o melhor para o nosso país, entendeu?
a gente não quer precarização. Eu tenho no meu sangue o resto da vida circulando, né, o MPT. Eu amo o MPT, aonde eu vou, eu defendo o Ministério do Trabalho. Não nego as minhas raízes, ao contrário, entendeu? Sou fã do Ministério Público, só fiz amigos aí. E o Ministério Público foi uma escola para mim, aprendi muito, 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 e sou muito, mas muito grato ao Ministério do Trabalho. O que precisarem de mim, do Renato, contem comigo. E, Rodrigo, gratidão por você participar. Muito obrigado, amigo. Curta a sua bebê aí, entendeu? Muito obrigado mesmo. E já agradeço ao Carlos Henrique e ao Calvê, que vão fazer o próximo painel aí. Quero ver sair sangue desse próximo painel aí, viu? Rodrigo, beijo no seu coração, tá, meu irmão? Obrigado. Rodolfo, você hoje tomou energético demais, viu? Povo brasileiro, e encerramos aqui o nosso primeiro duelo, e entre mortos e feridos salvaram-se todos, mas em especial salvou-se ainda mais a essência do pensamento jurídico, do pensamento científico. Por quê? Porque o campo de duelos aqui é interessante justamente porque a função do jurista não é estar certo ou optar pelo lado B ou lado A, mas sim exortar a dialética, abrir espaço para que nós possamos construir novas teses. Teses com antíteses formam-se sínteses. E essa é a grande lógica. Agradecer aí ao grande Rodrigo Carelli, ao chefe Renato Saraiva, e vamos lá compor aqui para passar para o segundo bloco, porque Carlos Henrique Bezerra Leite e Otávio Calvê já estão online, então aí os meninos agora fazem toda aquela parte da preparação de um duelo para o outro, e aí me avisa quando eu começo a falar, porque você sabe que soltou a carretilha, eu começo a falar. Povo brasileiro, Ed, puxa aí a musiquinha. Tem uma musiquinha, né? Este foi o nosso primeiro embate da noite. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube e quiser acompanhar a programação completa, é só acessar o site do CERS e se inscrever gratuitamente no Congresso Jurídico Online.